Olá, voltamos a conversar com o diretor industrial da Braskem, Álvaro César, que veio falar sobre a produção química em Alagoas. Álvaro, no bloco anterior falávamos sobre a telha, não é isso? Um tipo de telha plástica. Que telha é essa? Que produto inovador é esse? Essa é uma tecnologia muito recente, né? Já existe uma unidade industrial no estado de Minas Gerais e dentro da cadeia produtiva de química e plástico nós estamos, né, num programa intenso de atração de um transformador para produzir essa telha de PVC aqui em Alagoas. Ela é uma telha muito semelhante à telha que nós convencional, né? Só que ela tem um nível de durabilidade, o processo de instalação é muito mais simples, ela é mais, no conjunto, né, na instalação, é mais barato, né? E ela tem uma durabilidade e uma aparência muito interessante. Esteticamente é mais interessante, economicamente é mais interessante e dura mais também esse produto. É verdade. Para a construção civil é essencial. Essencial. Né? E o plástico verde? O que seria o plástico verde? Um outro produto inovador? O plástico verde, na verdade, ele se diferencia do plástico convencional sob o ponto de vista da matéria-prima que você utiliza para produzir. Os plásticos, de uma forma geral, seja PVC, polietileno, polipropileno, eles são produzidos a partir da matéria-prima petróleo. Né? A fonte é o petróleo, a partir do petróleo nós temos a nafta nós transformamos nos insumos básicos que nós conhecemos, basicamente o etileno e o propeno, né? Já o plástico verde, ele é produzido também a partir do eteno, só que a fonte de geração desse eteno não é o petróleo, é a cana-de-açúcar. Então, qual é a grande diferença, apesar de se tratar do mesmo plástico? É o processo produtivo. Enquanto que no plástico verde a matéria-prima é uma matéria-prima renovável, ele também tem, sob o ponto de vista ambiental, uma diferença muito interessante. O ciclo, não é, vegetal... O ciclo de produção da cana-de-açúcar mesmo. Da cana-de-açúcar, né? A base é a absorção de CO2, não é, até para a realização da fotossíntese de CO2 que está no ambiente. Enquanto você tem no petróleo, não é, a queima do petróleo para gerar os produtos, não é, que serão matéria-prima para fazer o plástico, e nessa queima você tem a liberação de CO2 para o ambiente. Então são situações diferentes, não é, e ambientalmente muito mais adequadas do ponto de vista da produção a partir de um insumo renovável como a cana, né? E que nós temos aqui no nosso estado, né? Temos, sim. Outro produto é o plástico concreto, é isso? Um plástico utilizado para fazer blocos e para a construção civil? Na verdade, essa tecnologia nós denominamos de tecnologia PVC concreto, não é? Então, a partir da resina de PVC que nós produzimos aqui em Alagoas, inclusive nós estamos ampliando a produção, nós temos uma fábrica, como nós comentamos no primeiro bloco, e estamos em plena construção de uma segunda fábrica. Nova unidade de uma industrial. Nova unidade que vai tornar, inclusive, o estado de Alagoas o maior produtor de resina de PVC da América Latina. Então, a partir dessa resina de PVC, um transformador, ele produz os moldes para a construção de uma casa, de uma creche, de um hospital, de um banheiro residencial. Substituindo os blocos comuns como nós temos hoje. Substituindo a alvenaria, argila, exatamente. Alvenaria comum, né? Comum. O cimento e o ferro também, não é? Eles são montados, é isso? Eles são montados, até a gente faz uma brincadeira, né? É como se a gente estivesse montando um Lego, né? Então são moldes onde você vai fazendo um encaixe, né? E você vai, né, elaborando, né, a sua construção, seja um banheiro, seja uma casa, enfim, seja uma creche. E tem uma grande vantagem, né? Essa é uma inovação tecnológica, é um produto diferenciado que você está fazendo a partir do plástico e não da tecnologia convencional, que é a alvenaria. E assim, tem vantagens sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista de saúde, a manutenção é muito mais simples. Economicamente é viável produzir casas com esse produto, com esse tipo de bloco? É viável, sim. Quando a gente olha uma residência, uma casa, não é, de baixa renda, ele é 20% mais caro, não é, na tecnologia em concreto PVC do que na tecnologia convencional. Comum, do cimento. Mas quando você olha ao longo do ciclo, não é, se torna mais barato, porque a manutenção será menor, não é, será muito menor. Não há necessidade de pintura, por exemplo. E quando você vai para... que ele não precisa de ter uma pintura, uma argamassa, por exemplo? Não, a argamassa ela entra, na verdade, sob o ponto de vista estrutural, de resistência mecânica. Então, esses moldes, né,
ele tem no seu interior uma argamassa. Ele é como que preenchido, não é? Exatamente, é preenchido. Agora, quando você vai para construções maiores, né, aí você já tem, não é, uma competitividade muito interessante em relação à construção convencional, quando você faz a construção em concreto PVC. De custo-benefício, né? Exatamente. Tanto que países desenvolvidos, como Estados Unidos, países na Europa, utiliza muito, né, se não a tecnologia na sua integridade, na sua totalidade, mas os perfis, janelas, portas, né, o piso. Já se utilizam dessa tecnologia no plástico. Agora, você falava sobre uma nova planta, né? Qual o benefício que essa nova planta traz para Alagoas e para a produção desse tipo de produto aqui no nosso estado? O primeiro benefício em relação à nova planta é que praticamente a gente dobra a capacidade. Nós temos hoje uma capacidade de 260 mil toneladas de resina de PVC aqui em Alagoas e a gente passa para uma capacidade em torno de 460 mil toneladas. Então, essa nova planta terá uma capacidade adicional de 200 mil toneladas. Segundo benefício, essa nova planta, uma planta super moderna, tecnologicamente a gente está utilizando o que existe de mais moderno sob o ponto de vista de materiais de construção, sob o ponto de vista de controle de processo, sob o ponto de vista de automação. Então, é uma planta extremamente moderna. E tem uma terceira vantagem, são várias, né? Mas eu acho que, sob o ponto de vista também da cadeia produtiva de química e plástico, você fortalece ainda mais o posicionamento de Alagoas. Ela é um propulsor de novos negócios, para atrair novos negócios para o estado, né? É verdade isso que você está comentando. Inclusive, quando nós anunciamos, né, esse investimento, que é um investimento, inclusive, da ordem de R$1 bilhão, é o maior investimento que a Braskem está fazendo na construção de plantas novas. Hoje a Braskem tem mais de 30 fábricas no Brasil, inclusive estamos já com 7 fábricas entre Estados Unidos e Alemanha, né? São 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. E essa é o investimento em planta nova, em fábrica nova, o maior investimento que a Braskem está fazendo. É um investimento de R$1 bilhão. Agora, Alagoas tem mão de obra para empregar nessa empresa tão avançada, moderna? Há uma deficiência local ou não? Olha, Cleiton, hoje são 2 etapas. A primeira etapa é a etapa de construção, é a etapa que nós estamos. Ela começou no ano passado e a gente conclui, né, porque o objetivo é colocar a fábrica em operação a partir de abril de 2012. Então, hoje nós temos 3 mil pessoas trabalhando. Hoje, quem está construindo, né, é a CNO, que é a construtora Norberto Odebrecht, que também é do grupo, da Braskem, é do mesmo grupo. E para viabilizar isso, nós implementamos um programa de capacitação local muito intenso, né? Priorizamos a comunidade de Marechal Deodoro, até porque a fábrica está sendo construída lá, mas hoje nós temos cerca de 3 mil pessoas trabalhando, são carpinteiros, são montadores de andaime, são soldadores, enfim, todas pessoas capacitadas e a grande maioria é do estado de Alagoas. Quantos empregos a fábrica gera ao final, quando estiver pronta? Quando a fábrica pronta, a gente vai estar gerando algo em torno de 200 empregos diretos, mais cerca de 300 a 400 indiretos. Perfeito, Álvaro, fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco do Álvaro César falando sobre a Braskem em Alagoas. Conhecer, volta já.